Que diremos, pois, a destras dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! É com essa saudação, o hino da vitória, registrado pelo apóstolo Paulo aos Romanos, que eu quero cumprimentar todos os irmãos e irmãs em nome de Jesus. Para a nossa meditação de hoje, eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Josué, capítulo 1, de 1 a 4. Você vai, como sempre, abrir a Bíblia e ler comigo e deixá-la aberta para acompanharmos juntos a exposição da palavra de Deus. Vamos lá? Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. O texto bíblico diz assim: Sucedeu, pois, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, é a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande, para onde o poente do sol será o vosso limite. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença e em nome de Jesus te pedimos, fala o nosso coração nesse instante, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, diante do quadro mundial que nos encontramos, devido à pandemia do Covid-19 ou do coronavírus, do novo coronavírus, e os novos desafios que estão adiante de nós, gostaria nesse instante de fazer um paralelo entre essa nossa situação e a situação do nosso irmão Josué e dos irmãos que estavam com ele frente ao Rio Jordão, às portas de Canaã. Para isso, gostaria de propor aos irmãos e às irmãs o seguinte tema: é hora de atravessar o Jordão. Sim, é hora de atravessar o Jordão. Em primeiro lugar, precisamos tirar os olhos da crise. Vejam aí comigo o versículo 1 e o versículo 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Semelhantes aos irmãos que estavam lá no deserto, nós também temos vivido dias difíceis. Temos enfrentado lutas, batalhas, perigos, tensões e tentações. Fomos e tivemos parentes contaminados e amigos contaminados pelo Covid-19. Alguns tiveram um tratamento doloroso e difícil. Alguns ainda hoje carregam sequelas que irão durar algum tempo. É lastimável dizer que alguns de nós ainda choramos a perda de amigos ou de entes queridos. Mas independente se houve a perda física, humana, sentimental, alguns hoje estão chorando, estão se lamentando as perdas materiais. A perda do emprego, a perda do negócio, a perda da renda, a
perda da sua fonte de sustento e renda. Estamos hoje no saco e na cinza, nas cinzas da tristeza. Por mais que possa lhe parecer estranho, eu preciso lhe dizer, é hora de avançarmos. Está na hora de prosseguir, de dar mais um passo, de ir adiante. Um dos erros muito comuns que ouvimos e que falamos nos cemitérios é essa frase: não chore. É preciso chorar, sim. É preciso se lamentar. É preciso colocar o luto, vestir o luto, colocar esse luto, sofrer. E cada pessoa tem uma intensidade ou tem um tamanho de sofrimento e de luto diferente. As pessoas precisam colocar esses seus sofrimentos para fora, sem empecilho, sem constrangimento, sem vergonha. Só quem perdeu sabe o preço da perda, a dor da perda, o quanto ela dói. Por um outro lado, nós precisamos nos libertar também da dor e do sofrimento. Tem gente que carrega esse luto para o resto de sua vida. Ou seja, não consegue enterrar o seu morto. Não consegue enterrar o seu defunto. É como se esse defunto o acompanhasse por longo tempo e alguns pelo resto da sua vida. E eu coloquei a expressão resto da vida aqui, porque muitos viverão exatamente isso. Uma vida de resto, de sobra, de sofrimento, de infelicidade. Não conseguem mais resgatar suas vidas, nem o seu casamento, nem o seu emprego, destroem seus relacionamentos por causa do luto que nunca conseguiram tirar. O rei Davi nos exorta dizendo: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu preciso lhe dizer, Moisés está morto, mas você não está. Você tem um Jordão para atravessar, uma Canaã para conquistar. Moisés está morto, mas o seu marido, a sua esposa, os seus filhos não estão. Eles estão aí vivos para serem cuidados e tratados. Você tem um emprego, você tem um negócio que você precisa administrar, gerir, porque é de lá que você tira a sua fonte de sustento. Moisés está morto, mas você não está. Aleluia. É hora de atravessarmos o Jordão. Para isso acontecer, nós precisamos agregar todos. Vejam aí comigo, repitam comigo o versículo 2. Nós já lemos, mas vamos ler de novo. O versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Em nosso instinto de sobrevivência, às vezes, é tão forte esse instinto que para salvar a nossa vida, abandonamos aqueles que são menos resistentes. Lembrem que esses irmãos estão peregrinando no deserto, saíram do Egito, estão peregrinando no deserto durante 40 anos. Muitos deles viram seus pais e alguns de seus amigos perecerem no deserto. Muitos perderam parte da sua família e de seus alentos. Agora, muitos deles estão tentados a seguir, a avançar, a conquistar, esquecendo, deixando para trás
os fracos, os idosos, as crianças, os doentes. Nos nossos dias não é diferente. À medida que a crise, seja ela médica, sanitária, seja ela econômica, seja ela existencial, seja ela qual for, a nossa crise desse instante, à medida que a crise se agrava, e para nos protegermos daquilo que se está anunciando, daqueles dias difíceis que estão chegando, muitos aqui armazenaram comida e material de limpeza. Alguns armazenaram até medicamento, sem ter um receituário médico, sem ter uma indicação médica. Alguns receberam, se inscreveram e receberam benefícios indevidos, privando que outros que realmente têm necessidade e têm direito, deixem de receber. Somos assim, muitas vezes, sem nos darmos conta. Estamos prontos a pisotear, a esmagar aqueles que são mais vulneráveis. Enquanto no reino de Deus, ele nos ensina que precisamos olhar pelos mais fracos. Tiago, o apóstolo, diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Paulo, o apóstolo, também nos exorta, dizendo: se alguma viúva tem filhos e netos, que esses aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria casa e recompensar os seus progenitores. Sim, pois isso é aceitável diante de Deus. Ora, se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nesses e em outros textos bíblicos, irmãos, Deus nos mostra, por mais duro e estranho que possa parecer aos nossos ouvidos, Deus nos mostra que há uma responsabilidade que é individual. Há uma responsabilidade que é familiar. Há uma responsabilidade que é social. E há uma responsabilidade que é pública, que é da sociedade inteira, seja do governo e, no nosso caso, cristãos, que é uma responsabilidade da igreja. A responsabilidade social, ela não pode anular a responsabilidade individual. Os filhos, todos eles, solteiros, têm obrigação primeiramente consigo, mas têm obrigação também com seus pais, irmãos e avós. Os casados têm uma responsabilidade com suas esposas e maridos. Aqueles que são pais têm responsabilidade com os seus filhos. E numa sociedade civilizada como a nossa, nós temos responsabilidade uns com os outros. Não existe evangelho que me isente da minha responsabilidade social. Ou seja, eu não posso entrar em Canaã. Eu não posso atravessar o Jordão e esquecer os demais e deixar os demais para trás. Precisamos, juntos, enfrentarmos essa crise. Sim, precisamos nos dar as mãos, ajudar uns aos outros, defender uns aos outros, prover uns os outros, porque nós iremos enfrentar, devemos enfrentar a crise juntos e juntos vencermos este momento de dificuldade e adversidade e juntos atravessarmos o Jordão. É hora de atravessarmos o Jordão. Sim, em terceiro lugar, nós precisamos encarar os desafios à frente. Versículo 2, que nós já lemos, versículo 3 e versículo 4. Vamos ler juntos? Novamente? 2, 3 e 4. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora e passa esse Jordão,
tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso limite. Falar em superação é poder olhar para trás sem que aquilo que está atrás continue doendo. Nós perdemos Moisés. Mas nós temos agora algo para fazer, para conquistar, para conseguir, para construir. Nós estamos agora diante da Nova Jerusalém, ou melhor, da Canaã. Jerusalém é o nome que ela vai receber mais tarde, e a Nova Jerusalém é a terra que, na verdade, para onde Deus vai nos levar. Então, a interpretação aí também é profética, né? Deus está nos levando para Canaã. Isso parece uma utopia. Nós temos ouvido muitas pregações sobre aquilo que Deus prometeu, você vai conquistar, você vai alcançar, você vai concluir, como num passe de mágica. Tudo vai dar certo na sua vida. Ô meu irmão, você sabe que isso não é verdade. Você, meu amigo, se alguém lhe convidou para vir à igreja com essa promessa de que sua vida vai ser boa, que só vai ter bondade, ou ela podia estar tão bem intencionada, mas ela acabou lhe anunciando algo que não é verdadeiro. A terra que eles estavam recebendo por herança, Deus diz que foi a terra prometida a Moisés. Não só a Moisés não, viu? Muito antes de Moisés, Deus tinha prometido aos demais patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Mas ele colocou como referência Moisés aqui, que está mais perto. Ele está dizendo, esta terra que eu estou dando para vocês não é uma terra qualquer, é uma terra bendita, é uma terra abençoada, é a terra que eu prometi a Moisés, que eu prometi aos vossos pais. Essa terra tem rios caudalosos, sim, rios onde vocês vão pescar, onde vocês vão retirar água, onde vocês vão irrigar a terra, produzir frutos, rios de onde vocês vão tirar o sustento. Nessa terra também tem um mar grande, onde vocês irão construir barcos maiores, mais tarde os navios, né? Barcos maiores, para além da pesca, vocês praticarem comércio com outros povos. Aleluia! Mas nesta terra também vocês irão encontrar um deserto árido e causticante. Terras duras e ressecadas, que demandará muito empenho, muito trabalho, muito esforço. E, por fim, é importante lembrar que nessa terra tem outros povos. A princípio, apenas estranhos. Mais tarde, esses povos serão seus adversários e inimigos, mostrando para vocês que os desafios vêm de todos os lados e esses desafios são constantes. É infantilidade minha e sua acreditar nessa pregaçãozinha, nesse evangelhozinho de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ser bom, que não há problema. Quando aceitamos a Deus, quando aceitamos a Jesus, quando recebemos Jesus no nosso coração, Ele, pelo contrário, nos desafia, dizendo que no mundo tereis aflições. É verdade que quando Ele diz isso, Ele diz também, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa de Deus, muitas vezes, ela é conquistada aqui na terra, através de lutas e de dificuldades. É isso que Ele nos prometeu. Nós lembramos, lá no início da mensagem, do Cântico da Vitória, lá do capítulo 8 do livro de Romanos, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu queria ler mais um trechinho desse Cântico da Vitória.
ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para concluir, meus irmãos e irmãs, essa mensagem, eu queria lembrar que nós, semelhantes a Josué, estamos diante de dificuldades do nosso tempo. Nós estamos diante de um deserto do nosso tempo. Nós estamos diante de problemas do nosso tempo. Mas nós precisamos ver que adiante de nós há uma promessa. Há uma terra que emana leite e mel, que está do outro lado do Jordão. Se aqui ficarmos chorando a morte de Moisés, se aqui ficarmos lamentando os problemas do deserto, se aqui ficarmos intimidados pelo rio à nossa frente, nós nunca chegaremos no objetivo, no local e na situação onde Deus quer nos levar. É hora de atravessarmos o Jordão. O que é que Deus está falando com você hoje? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós continuamos na Tua presença. E estamos diante dos desafios do nosso tempo. E queremos te pedir em nome de Jesus que tenhas misericórdia de nós, como tivestes até aqui. Nos ajuda a avançar. Nos ajuda a tirar, a chorar o nosso pranto, a vestir o nosso luto, mas a tirar também o nosso luto. A arregaçar as mangas, a fortalecer os braços para a peleja e atravessar o rio que temos diante de nós. Ajuda-nos, Senhor. Levanta-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O desafio está lançado. O Jordão está à nossa frente. E com o Senhor, nós entraremos em Canaã. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Que lhe dê uma boa semana. A você e a toda a sua família. Em nome de Jesus.